Ovelhinhas do Senhor, como vocês estão? Nós, tias do Ministério Infantil, estamos com muitas saudades. Então vai aí, olha, um grande abraço nosso para todos vocês. Olha só, tia Rita veio dessa vez contar para vocês uma história e um segredo. Vamos embarcar nessa aventura? Vamos começar então pela história. Certa vez, dois povos estavam se enfrentando no campo de batalha, os filisteus e o povo de Israel. Entre os israelitas estavam os três irmãos mais velhos do rei Davi. E como todo e qualquer bom pai, preocupado com seus filhos, o velho Jessé pediu para que Davi fosse até lá saber notícias dos seus irmãos, levando pães e trigo para eles. Davi foi, e ao chegar lá, Davi viu a afronta do gigante Golias contra o seu povo. Então, indignado, Davi pediu ao rei Saul para que ele enfrentasse o gigante Golias. O rei Saul hesitou um pouco, teve medo porque Davi era muito jovem e de pequena estatura. Ele era muito moço naquela época. Então ele tentou convencer Davi que era perigoso, mas Davi já havia dito que ele, como bom pastor, já havia enfrentado um leão e um urso para defender as suas ovelhas. E aí o rei Saul colocou em Davi o capacete, um escudo, deu a ele uma couraça, aquela armadura de soldado de guerra. Só que quando Davi tentou caminhar com todo aquele arsenal, ele teve dificuldades. E então ele preferiu se despir e pegou 5 pedrinhas na beira de um riacho. 5 pedrinhas lisas, colocou no seu alforje e foi então lutar contra o gigante Golias. O gigante Golias, quando viu Davi, debochou muito dele, porque não acreditava que ele, grande daquele jeito, poderia ser vencido por um rapaz tão jovem. Mas então Davi disse a ele: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." E então, com uma única pedrinha, Davi acertou a testa de Golias, que já caiu, e então todo o povo de Israel vibrou de alegria por terem vencido aquela batalha. Essa história já é bastante conhecida. Eu tenho certeza que de novidade até agora ela não trouxe nada para vocês. Mas ainda assim, se vocês quiserem ler, basta ir em 1 Samuel capítulo 17. Mas olha só, agora vem a melhor parte, a parte do segredo. Sabe qual é o grande segredo dessa história? Vou contar para vocês. Chegue mais pertinho para ouvir. Sabe então qual é o segredo? O segredo é que, embora essa história seja bastante antiga, nos dias de hoje, vocês, ovelhinhas, são os Davis da atualidade. Vocês sabiam disso? Por que vocês são os Davis da atualidade? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que cada uma de vocês, ovelhinhas do Senhor, são ovelhinhas segundo o coração de Deus. Davi venceu aquela batalha, embora parecia difícil, por ele ser muito jovem, de pequena estatura, contra um gigante, porque ele foi contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E eu tenho certeza que tudo que vocês fazem de bom, vocês fazem em nome do nosso Deus. E o outro detalhe desse segredo, sabe qual é? É que existem Golias nos dias de hoje, mas não são homens gigantes. Os nossos Golias nos dias de hoje é tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com o nosso Deus. Vocês são crianças, minhas ovelhinhas, mas vocês já podem ter um relacionamento com o nosso Deus. Então, todas as vezes que aparecerem diante dos teus olhos desenhos que não são adequados, esse é o seu Golias e você vai vencê-lo, porque você não vai assistir. O que não te edifica não pode, não precisa participar da sua vida. Todas as vezes que aparecer qualquer tipo de situação que possa colocar você em situação de desobediência para com os seus pais, não desobedeça. Nós precisamos lembrar aquilo que tia Núbia ensinou para nós no vídeo anterior.
Enquanto os soldados de guerra vestem aquela armadura, um soldado de Cristo, a armadura dele é a palavra do Senhor, é o Evangelho, é a justiça, é a fé, é a busca da salvação. Então busquem a salvação para a vida de vocês, busquem a presença do Senhor, tenham uma vida de oração, uma vida de intimidade, busquem ser verdadeiros adoradores como Davi foi. Amém? E então, para nós encerrarmos o vídeo dessa semana, tia Rita vai deixar aí para vocês agora uma musiquinha bem gostosa para vocês dançarem bastante. Aqui em casa, as ovelhinhas amam essa musiquinha. Um grande beijo e até o próximo. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão.